Você se sente sozinha na sua prática clínica? Você se sente perdida, sem parâmetros, sem saber se aquilo que você está fazendo está de fato fazendo diferença na vida daquelas pessoas que te encontram? Você se sente perdida, sem noções claras de por onde caminhar, que tipo de intervenção fazer? O que será que aquele paciente seu está querendo te dizer com aquele jogo, com aquela brincadeira, com aquela fala? A verdade é que a psicologia clínica, especialmente no início da carreira, ela realmente é muito solitária. Diferente de outras áreas da psicologia em que a gente chega numa instituição e já tem protocolos, já tem normas, já tem processos claramente definidos. Você tem colegas com quem você partilha dúvidas, medos, angústias. Tem alguém que chegou antes de você e faz um treinamento, te diz quais são os parâmetros, quais são os objetivos, quais são as metas do seu trabalho naquela instituição. Na clínica isso não acontece. Na clínica você chega, você é o protagonista dessa cena, você é o seu instrumento de trabalho, você se encontra com um outro que é um universo de possibilidades e em nenhum protocolo isso vai estar claro e definido a priori para você. Cada sujeito que entra na sua frente, que senta na sua frente, que brinca com você, que traz a sua dor, é um sujeito completamente diferente de todos aqueles que você encontrou nos protocolos do exercício clínico da psicologia. Eles são diferentes daqueles livros todos que você estudou na academia. E aí você tem que se encontrar com esse sujeito. E você tem que saber se posicionar. Você tem que ter capacidade de escutar aquilo que está sendo dito das formas mais variadas possíveis de linguagem. Eu sei o que você está sentindo. Eu já passei por isso. Eu já vivi isso. E eu acompanho dezenas de psis que já viveram isso também. E sabe onde isso nos leva? A insegurança. Porque a solidão gera medo, o medo gera insegurança, a insegurança gera dúvidas e essas dúvidas colocam algo que é fundamental em xeque, que é a sua certeza se você tem capacidade ou não de estar nesse lugar. Porque afinal de contas, estar no lugar de escuta de sujeitos, na escuta de dor, é uma responsabilidade gigantesca. E você começa a se perguntar se você não é boa o suficiente para poder fazer esse trabalho. Será que algum dia você vai conseguir viver dessa paixão? Será que você vai conseguir ter uma vida digna, sustentável, em que você tenha conforto e tranquilidade de fazer escolhas? Será que algum dia você vai ter a autonomia de decidir como fazer, por onde ir, qual vai ser o valor que você vai conseguir cobrar pelas suas sessões, quando você vai conseguir fazer um planejamento de férias, qual a carga horária que você vai poder trabalhar? Uma coisa leva a outra. E isso vai virando uma bola de neve. E quando se vive essa angústia sozinha, as coisas ficam ainda mais difíceis. E a realidade é que sem apoio e direção, esse sonho realmente vai ficando cada vez mais distante. Agora vem cá, minha Fro. Se eu te disser que existe um lugar onde essas suas angústias não te assombram mais, onde as suas angústias fazem sentido e você encontra o espaço de entendimento, de compreensão e de respostas. O mercado tá aí cheio de receitas de bolo, sim. Tá cheio de protocolos, de cursos, técnicas, muitas e muitas teorias. Mas não existe um lugar em que a formação sistêmica do profissional psi aconteça de uma forma integral, de uma forma em que as suas angústias podem ser colocadas em cena. Porque a clínica, né, minha Fro, não é um fast food psicológico. Não é um Big Mac que você serve igual para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Ela é um artesanato e você é a artesã. Nada do que acontece aqui pode ser pré-formatado, pré-replicável para outros. O que é vivido aqui é vivido de forma extremamente singular, extremamente particular, e você, como seu principal instrumento de trabalho, precisa se reconhecer dentro dessas variáveis, dentro dessas condições. Porque a clínica exige tempo, exige atenção, exige cuidado, exige que você se aproprie dessa máxima de que você sim é o seu principal instrumento de trabalho. E enquanto seu instrumento de trabalho, ele não pode ser operado de forma leviana. Ele precisa estar constantemente em lapidação. Só que a gente está acostumado, enquanto formação acadêmica, acostumado a entender que estar preparada para atender é estar sempre teórica e tecnicamente capacitada. E é aqui que está o nosso calcanhar de Aquiles. Não basta um monte de teoria, não basta um monte de protocolos de aplicação técnica de determinada teoria que seja o seu referencial teórico.
É preciso que você tenha capacidade subjetiva de operar essas ferramentas. É preciso que você se aproprie do que significa entrar no encontro com outro sujeito. E para isso você precisa encarar as suas angústias. E precisa reconhecer que todas essas variáveis de medo, de insegurança, de angústia, elas não vão ser tamponadas com um acúmulo de teorias, um acúmulo de protocolos prontos que você vai aplicar. Porque se você é o seu instrumento de trabalho, qualquer teoria, qualquer técnica que você vai usar, vai necessariamente passar por um vértice que se chama você. Vai por mim. Se você continuar buscando protocolos prontos, respostas prontas, pacotes prontos, você vai continuar se sentindo incompleta, insegura e sem capacidade de deixar a sua marca na clínica. Ignorar essa necessidade de um apoio mais profundo, de uma formação mais sistêmica, é permanecer nesse ciclo de insegurança, de instabilidades. É ver o tempo passar, a clínica não acontecer, não tracionar e você ficar presa nesse ciclo de frustrações que só cresce. É correr o risco de desistir de viver daquilo que você ama ou de se conformar com uma prática medíocre, sem brilho e sem o impacto que você sabe que pode ter. Foi por isso que eu criei a comunidade Clínica Viva e Real. Não é mais um curso, não é um ambiente cheio de cursos. É um ecossistema vivo, um porto seguro onde você, psi infanto-juvenil, encontra apoio para se tornar a protagonista da cena clínica. Aqui nós resgatamos a ética, a sensibilidade, a singularidade da técnica. Porque sim, se você é o seu instrumento de trabalho e você é um sujeito único, a mesma técnica, o mesmo referencial teórico, quando manejado por outro profissional, sempre vai obter resultados diferentes. E sim, aqui dentro da comunidade Clínica Viva e Real, o diferente é possível, é pensado, é compartilhado. É compreendido como parte essencial da singularidade do que é o encontro na cena clínica. Dentro da comunidade, você vai encontrar trilhas formativas baseadas nos 5 marcos da sua jornada de aprendizado. Essas trilhas contêm cursos práticos e objetivos estruturados para te acompanhar na sua jornada desde o básico até o avançado da sua experiência na clínica. Eles vão te ajudar a lidar com situações, por exemplo, que nenhum manual te ensina. Como fazer um primeiro encontro com pais e cuidadores, um primeiro encontro com a criança, ou ainda, primeiro encontro com o adolescente. Você vai encontrar também uma jornada inteira sobre como, por exemplo, usar e aproveitar ou administrar o uso do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, mas que a cada dia que passa ganha mais espaço no setting também, na relação clínica. Aqui dentro da comunidade nós temos também encontros ao vivo mensais, com aulas temáticas que sempre estão atentas a atender às demandas dos membros da comunidade, ou seja, uma comunidade sempre viva e atuante, com encontros de supervisão em grupo, com espaço seguro, ético, em que você pode compartilhar as suas dúvidas e ter o meu olhar como supervisora, mas também o olhar de todas as outras FROs junto com você, fazendo uma intervisão a partir do material clínico que é discutido por cada um de nós. Bom, se você chegou até aqui, você já conseguiu perceber que a comunidade não tem nenhum tipo de conteúdo enlatado. Na comunidade, você tem acesso a materiais novos, semanais, insights que nascem da nossa própria interação clínica. E não para por aí, minha Fro. Mais do que um grupo do WhatsApp em que as mensagens e comunicações se perdem, nós temos uma comunidade forte, um ambiente onde a solidão dá lugar ao acolhimento, ao crescimento leve e inspirador. Que você já sabe, né? O caminho é seu, mas a caminhada, ela é nossa. E é por isso que na comunidade Clínica Viva e Real, ninguém solta a mão de ninguém. Se eu precisar te dizer qual é o nosso maior diferencial, eu não hesito em te contar que aqui o nosso principal objetivo é te colocar como um instrumento central do seu trabalho. Aqui nós não focamos só no paciente. Nós focamos também em você como seu instrumento de trabalho e que, como tal, precisa estar em constante processo de desenvolvimento, de acolhimento, de formação. Aqui nós não focamos só no paciente, mas em você. Porque como sendo o seu instrumento central de trabalho, você precisa estar num processo constante de desenvolvimento e de fortalecimento. Mas minha Fro, fica aqui.
Você já está comigo até agora, fica aqui porque agora eu preciso te contar qual é a cereja do bolo. Em janeiro eu vou ficar focada no Janeiro Branco. A partir de fevereiro nós estaremos com a dedicação, força total para a comunidade. Por isso que eu não sei quando que vai ter uma nova turma. E somente para quem entrar nessa turma 2 vai ter direito à participação do projeto novo que eu venho trabalhando nos últimos meses, só para dentro da comunidade, que é o Desafio Clínica Sustentável. Esse desafio será uma imersão de 30 dias, onde nós vamos focar nos pilares necessários para você aprender a transformar esse exercício clínico num exercício profissional, em que você vai aprender os pilares necessários para transformar a sua clínica num negócio sustentável. Nós vamos focar em todos os passos necessários para você aprender sobre gestão, planejamento, comunicação, porque esse é um negócio urgente, mas ele precisa ser sustentável. E o primeiro passo para isso é você entender como é que funciona esse negócio. E aqui dentro da comunidade, somente para quem entrar nessa turma 2, vai ter acesso a esse projeto exclusivo que vai durar intensamente 30 dias. Eu vou abrir a caixa preta da minha clínica para você e nós vamos juntas executar um plano de ação para profissionalizar cada vez mais a sua clínica e obter maiores e melhores resultados na sua jornada. Talvez agora você esteja até se perguntando e pensando, será que eu dou conta? Será que eu posso? Será que eu consigo? Eu te digo, se você quer, você consegue. As minhas fros aqui da comunidade chegaram com as mesmas dúvidas e estão agora se sentindo fodas, competentes e seguras da grande transformação que, de fato, esse saber psi que nós somos autorizados a portar pode fazer. Quer ver? Escuta um pouco o que elas têm para te dizer. Olá, eu sou a Natália Maziero Pereira, sou psicóloga clínica escolar e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como aluna da Val Ribeiro. Eu conheci a Val em 2021, né? A gente estava na pandemia ainda, um período bem complicado para todos nós profissionais. Eu era recém-formada na psicologia, estava bastante perdida, não sabia muito para onde ir, né? Não tinha muita noção do nicho que eu queria atuar. Eu tinha vontade de trabalhar com criança, adolescente, mas ainda não tinha espaço físico para atender. Era ainda o período de isolamento e os processos de atendimento estavam meio devagar. Então eu estava procurando um lugar que eu pudesse ouvir, que eu pudesse aprender, que eu pudesse conversar com profissionais que já tinham experiências na área, né, de atendimento. Hoje eu atendo num consultório, então depois de toda essa caminhada que eu fiz como aluna da Val, eu consegui estruturar um consultório, né, aqui eu tô falando do meu espaço onde eu atendo há 2 anos e meio. Na época que eu comecei a Val, eu não tinha local de atendimento, então esse prédio onde eu trabalho é o prédio que a Val teve o consultório durante 10 anos, né? Uma coincidência muito feliz, assim. Eu fiquei muito contente quando eu descobri que ela também foi psicóloga aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem a nossa história se mistura, assim, com as nossas escolhas, né? Isso é muito interessante. E a Val me ensinou muitas coisas, né? Para além da técnica, para além do manejo, para além da escuta com os pais, esse cuidado que a gente tem que ter, o feedback, até onde que é o limite que eu posso ir, enfim, né? Então, esses tratados, assim, com as famílias, dos pacientes que a gente atende, né? Todo esse tratamento, toda essa escuta mesmo que a gente faz com eles, né? E orientação, a Val me ensinou, mas ela me ensinou a ter coragem, né? Ela foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live no Instagram. Eu nunca tinha feito uma live. E lá fui eu fazer live. E eu já fiz mais de uma live com a Val. Então, acho que ser mentor, ser líder é isso, né? É a gente poder exercitar a nossa liderança formando outros profissionais tão bons quanto a gente, né? Estimulando o que dá certo, estimulando o que a gente vê que é potente naquela pessoa. E a Val é assim. Ela enxerga nas pessoas as capacidades. Ela consegue transbordar isso, né? Eu sou muito feliz de ser aluna da Val. Gosto muito de fazer parte dos grupos, escutar os áudios, né? Participar das aulas ao vivo. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo, né, e teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Val, saiba que ela é uma grande profissional, é uma grande pessoa, tem um coração muito bom e tu vai aprender, e tu, né, bem gaúcha, vai aprender muitas coisas estando do lado dela. Minha Fro, essa é a sua oportunidade de parar de se sentir sozinha, de transformar insegurança em segurança técnica e autonomia profissional. A sua chance de viver da psicologia com leveza, com estrutura, com orgulho do que você faz. As inscrições para a turma 2 da Comunidade Clínica Viva e Real estão oficialmente abertas. Eu já te aviso, como um conselho mesmo, não deixa para a última hora não, que elas podem acabar a qualquer momento. E essa, como eu te disse, é a última turma do ano. Clica no botão agora e garanta sua vaga na Comunidade Clínica Viva e Real. E comece 2026 com o apoio e a segurança que você sempre sonhou. Te espero lá.